Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 50 do Livremente. Este nosso programa que fazemos todas as terças-feiras, que tem como objetivo levar a ciência, falarmos de metáforas e de exemplos sobre várias temáticas para que possamos dar um contributo para que as pessoas se possam conhecer melhor, aumentar o sentido de responsabilidade individual e reduzir aquela visão de vitimização. O meu nome é Ivan Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário e estamos aqui hoje para falar do tema dedicado às hormonas. Boa noite, Pedro, boa noite, António. E este é um tema que realmente nós muitas vezes nos esquecemos, porque a natureza humana tem sempre uma base biológica e sem essa base biológica nós não temos saúde mental. E o que eu costumo dizer é que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. É importante nós nunca separarmos corpo de mente, porque realmente para que possa haver uma mente sã, tem que realmente haver aqui uma base biológica também saudável, ou pelo menos o mais funcional possível. Boa noite, Filipe. Boa noite, Michel. Portanto, o nosso programa de hoje seria hoje, tendo como convidado o Dr. Marcelo Tinoco. Por motivos de agenda não foi possível ele hoje estar presente, por isso nós não vamos estar aqui a pôr um foco grande nas componentes fisiológicas ou nas componentes mais médicas, mas vamos falar um pouco das consequências as consequências do comportamento que realmente as alterações hormonais acabam por causar em nós e que se nós não respeitamos esta base biológica, vamos muitas vezes ter problemas de funcionamento psicológico, funcionamento social, profissional, académico e quase que espiritual. Portanto, se eu pegar na definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é realmente saúde, e a definição, e citando a definição, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas como é que se pode estar bem quando nós temos preocupações? E, portanto, essas preocupações acabam por contaminar o nosso espírito, por contaminar o nosso equilíbrio, e isso faz com que nós aumentamos as nossas cismas e por isso começamos a perder o controle sobre as situações, a ansiedade aumenta. Se a ansiedade aumenta é porque estamos a pôr o foco não no que nós controlamos e pomos muito mais o foco no que nós não controlamos. E se nós ficamos muito focados naquilo que nós não controlamos, dispara então os sintomas de ansiedade, podendo correr o risco de ficarmos com perturbações de ansiedade, ou, em última análise, se o desgaste provocado pela ansiedade vai evoluindo ao ponto de entrarmos na perturbação de ansiedade, esse desgaste leva, muitas vezes, depois, mais tarde, à depressão. E estas perturbações de ansiedade, de depressão, obsessões, compulsões, etc., tem sempre uma relação com uma base biológica que se traduz na alteração da produção de certas hormonas que, se nós não tivermos a noção do impacto que elas causam, nós acabamos por manter ciclos de comportamento que acabam por repetir os padrões que nos levam a sentir mal. E por isso, se nós se organizarmos numa perspectiva biopsicossocial, nós podemos perceber que, por exemplo, nos ritmos biológicos, o ritmo de sono é fundamental para nós criarmos um padrão fisiológico para estabilizar e para conseguirmos funcionar no dia seguinte. As nossas capacidades vão ficar muito melhores se nós conseguirmos ter as nossas horas de sono para conseguir estabilizar o nosso humor no dia seguinte. É por isso que muitas vezes quando nós dormimos mal ou dormimos pouco, nós podemos ficar mais agitados ou hiperativos no dia seguinte, mais ansiosos, até porque o cortisol, que é a hormona que durante a noite vai sendo produzida para atingir um pico máximo durante a manhã,
isso acaba por depois ir diminuindo ao longo do dia. E é por isso que a nossa tolerância muitas vezes às frustrações e aos problemas é pior ao final do dia do que de manhã. Obviamente, se o nosso corpo tem ritmos, portanto, se eu tenho uma hora de deitar, uma hora de acordar, se eu tenho hábitos de alimentação circadianos, ou seja, hábitos diários, de comermos à mesma hora, de malvado cortisol, diz aqui a Dália, se comemos à mesma hora, se lancharmos, se jantarmos, o nosso corpo prepara-se para receber esse alimento e prepara-se para poder produzir o que precisa produzir, porque tem esse hábito, tem essa rotina que ele consegue prever o que é que tem que produzir e quando tem que produzir. Se nós destabilizamos as nossas rotinas, portanto, se ora hoje deitamos à meia-noite, amanhã deitamos às 3 da manhã, depois deitamos às 7 da manhã, depois voltamos a deitar à meia-noite, depois às 10 da noite, estas alterações nas horas de acordar, nas horas de deitar e nas horas de acordar, vai levar sempre a um impacto no nosso funcionamento no dia seguinte. E se nós vamos destabilizando e não ajudando o corpo a perceber estes ritmos, ele fica baralhado e não vai conseguir depois estabilizar aquilo que é necessário para nós funcionarmos na plenitude das nossas capacidades. Portanto, aliás, vocês veem isso quando estão na hora do almoço. Se vocês estão habituados a terem a vossa refeição na hora do almoço habitual, o que acontece é que há uns ruídos no estômago, que é o organismo a preparar-se para receber o alimento na hora habitual. Se ele percebe, e a fome também aparece nessa altura, se ele percebe nessa fase que não vai cair o alimento, a fome passa, portanto faz assim uma curva em que depois de ele perceber que não vai cair alimento, já não é preciso estar a preparar ou a produzir os ácidos necessários para fazer a digestão, então ele acaba por perder aquela ação porque não vale a pena, porque percebeu que não vai cair o alimento. Por isso é muito importante nós darmos esta base fisiológica em termos da nossa saúde, não é? A parte biológica é fundamental. Depois, a mesma coisa quando nós conseguimos ser capazes de pensar mais a médio e longo prazo se conseguimos controlar mais a nossa realidade do presente. Quanto mais instável for o nosso mundo, mais nós vamos reduzir a capacidade de antecipar ou de prever mais à frente. Ou seja, se eu estou com problemas em resolver situações do aqui e do agora, nós vamos reduzir a nossa capacidade de visão a médio e longo prazo. Por isso é que é preciso estabilidade e rotinas para conseguirmos estar nessa zona de conforto e nessa estabilidade fisiológica para que depois consigamos funcionar de forma muito mais fácil de um ponto de vista psicológico, social, académico, profissional e espiritual. Diz aqui a Dália: socorro, doutor, eu durmo muito, muito bem, mas a ansiedade não me larga. Às vezes até me levanto de noite para comer. Pois, aí já podem ser outras variáveis que interferem. Por isso é que nós somos seres biopsicossociais. Nós temos características psicológicas, temos contextos de vida, temos pessoas à nossa volta, umas que são as pessoas que estão habitualmente, porque fazem parte da nossa rede, quer familiares, quer de trabalho, quer da comunidade onde nós estamos, e depois há outras que podemos, se calhar, escolher mais e aumentar o contacto com elas. Hoje em dia, com as redes sociais, vemos pessoas que têm redes internacionais de contacto com amigos em várias partes do mundo, e não conhecem essas pessoas presencialmente, mas encontram um eco que dá esse conforto emocional nessas relações internacionais e nesses amigos virtuais que muitas vezes surgem. Porque a interação é fundamental para também haver estabilidade e equilíbrio, porque nós somos seres sociais. Mas voltando um pouco aqui a esta componente das hormonas, porque elas realmente, se não forem bem geridas, dão-nos cabo do juízo, não é? As hormonas do stress, por exemplo, nós sabemos que as reações ao stress não são apenas criadas na nossa cabeça, portanto há uma resposta física para lidar com o stress. E o stress, há um autor que é o Hans Selye, que falava que havia dois tipos de stress. Um stress que é mais saudável, que é o que nos põe funcionais, que é o chamado eustress,
E depois há o distress, que é aquele que já provoca uma alteração no nosso funcionamento, ou seja, as nossas capacidades tendem a piorar precisamente por causa de estarmos com uma ansiedade ou com um stress fora do normal. E neste campo, a ansiedade, que muitas vezes nós parece que fugimos dela como sendo a ansiedade fosse um problema de saúde, a ansiedade não é um problema de saúde. A perturbação da ansiedade é que é uma ansiedade descontrolada que nos põe mais disfuncionais. Por isso é que é perturbação da ansiedade. A ansiedade tem ou seja, quando não é perturbação, a ansiedade é adaptativa. Ela tem uma função de nos levar a uma adaptação, melhorando as nossas funções para pegar, de um ponto de vista sensorial, nas nossas características e adaptarmos aos contextos e às circunstâncias. E quanto melhor nós conseguimos adaptar as nossas características às situações que nós temos, mais funcionais nós nos tornamos. A ansiedade, quando começa a ficar disfuncional, ou seja, quando eu começo a ter uma alteração fisiológica, uma alteração psicológica, uma alteração social ou de competências profissionais ou académicas, portanto, quando a ansiedade começa a provocar estas alterações, então nós aí vamos ter claramente o risco de começarmos a ter perturbação da ansiedade. Agora reparem que a maneira como nós vemos a ansiedade tem vários níveis. E há uma base que tem a ver com o instinto de sobrevivência. Nós não temos que pensar para ficar ansiosos em muitas circunstâncias. Portanto, se nós vamos para o meio da floresta e nos aparece um urso à frente, eu não tenho que pensar se eu devo ficar ansioso. Provavelmente é bom que eu fique ansioso para começar a gastar a sola de sapato e a fugir. E é claro que se eu tiver o urso à minha frente, o meu corpo vai, obviamente, a pupila vai aumentar, e para quê? Para entrar a máxima informação possível e a máxima luz possível. Depois os meus músculos vão ficar mais tensos, que é para eu poder começar a correr com a máxima velocidade possível. Poder também, ou seja, o ritmo cardíaco aumenta. Antes disso temos a respiração também a aumentar, precisamente para ir buscar mais oxigénio, para trocar o oxigénio com o dióxido de carbono na corrente sanguínea, para que depois o coração consiga bombear mais rapidamente o sangue. E esta sincronização, esta beleza da nossa natureza, com que tudo quase que é uma dança articulada e lógica e funcional que nos protege e que nos leva a manter a sobrevivência, é o que nos leva, de facto, a ficar funcionais e adaptativos. Depois podemos passar isto para um território mais invisível, que, por exemplo, tem a ver com o território da responsabilidade. Quando nós vamos para o território da responsabilidade, a responsabilidade tem a ver com o risco de nos sentirmos culpados ou de falharmos algum objetivo que nós tínhamos. E, portanto, quando, diz aqui a Dália, morro e no fim disso tudo, pum, caiu ao lado do urso. Não, felizmente nós somos muito mais funcionais do que pensamos. E a exceção das perturbações é muito menos frequente do que o normal. A maior parte das pessoas tem reações normais aos problemas de vida e perante lutos, perdas, conflitos, momentos de déficits de competências, transições que a vida nos dá, todos nós vamos ter reações a isto. E reagir a estas circunstâncias de vida não são problemas, são territórios de vulnerabilidade, mas que traz muitas vezes o melhor de nós para conseguirmos ultrapassar as situações. E nós somos, de facto, muito mais resilientes do que nós pensamos. E, de facto, quantas vezes nós olhamos para as histórias de vida das pessoas e percebemos que essas pessoas têm histórias que eu posso muito mais interpretar pelo lado da resiliência, pelo que elas superaram, do que pelo lado da vulnerabilidade, numa perspectiva do que elas viveram. E se eu vejo apenas o mundo pelo lado do que aconteceu, nós realmente somos sempre mais vítimas e isso aumenta as nossas vulnerabilidades. Se eu vejo pelo lado da resiliência, nós ficamos muito mais capazes de conseguir ultrapassar e superar. Portanto, esta base da ansiedade é adaptativa. E, portanto, nestas modificações que surgem, não é? E pegando, por exemplo, na adrenalina, na noradrenalina,
ou também chamada por epinefrina ou norepinefrina, são neurotransmissores que o nosso corpo tem que ativam o sistema nervoso simpático. Isto porquê? Porque o nosso sistema nervoso há o sistema nervoso central, há o sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo organiza-se em sistema nervoso simpático e o parasimpático. O parasimpático é um inibidor de comportamento e o simpático é um ativador de comportamento. E, portanto, perante um urso que apareça, é bom que seja o simpático a ativar-se. Portanto, é para ele levar-nos a uma reação. Porque o bloqueio é sempre pior do que a reação. Mas também não pode ser uma reação descontrolada. Portanto, tem que ser uma reação mais medida de acordo com as consequências. Por isso é que é adaptativa. E, portanto, esta adrenalina, a noradrenalina, o que vai acontecer, obviamente, vai levar a que haja mais energia. Essa energia depois faz com que, obviamente, o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco aumentem, a tonicidade muscular aumenta, a tensão arterial aumenta, as pupilas dilatam-se, o sangue coagula mais facilmente e é tudo para nos pôr mais funcionais. Diz aqui a Dália também, a mim também me bloqueia por vezes. O simpático muitas vezes é antipático. Verdade, sim senhor, não é? E é por isso que nós temos que conseguir entender o que muitas vezes leva a essas nossas reações. E geralmente há uma história, temos que entender a nossa história para, quanto melhor nós conseguimos organizar a nossa história de vida para entender certas reações, é quando nós começamos talvez a ter menos sombra do passado sobre o presente e a experimentar novos e melhores comportamentos para conseguir, provavelmente, outros resultados, preferencialmente melhores do que aqueles que tivemos, não é? O cortisol, já falamos que é a hormona do stress, é aquela que durante a noite então tem esta curva circadiana de que à medida que a noite passa vai aumentando, atinge por volta das 8 da manhã o pico da sua plenitude, nestes ritmos cronobiológicos, e depois ao longo do dia vai diminuindo. Se eu confundo o corpo e não lhe dou ritmos para ele perceber o que é que tem que produzir e quando é que tem que produzir, o que vai acontecer é que provavelmente ele não vai conseguir produzir o que deveria. E, portanto, fica aquém desse potencial. E se eu fico aquém daquilo que habitualmente deveria ser produzido, eu aumento a vulnerabilidade para que no dia seguinte, por exemplo, fique mais irritado, fique mais ansioso, fique mais intolerante. E por isso, o cortisol, que é a hormona do stress, ele origina uma produção de energia mais duradoura. Ou seja, é para nos preparar para o fight or flight, né? Portanto, o lutar ou o fugir. E, obviamente, como eu disse o exemplo há pouco, se eu estou perante um urso, eu não quero, obviamente, se calhar lutar contra o urso. Se calhar eu tenho que fugir. E esta resposta adaptativa não é preciso ser muito racional, porque, felizmente, nós temos uma evolução enquanto espécie que conseguiu adaptar-se e evoluir para que possamos reagir de uma forma muito mais automática às circunstâncias. E este sistema é de tal forma funcional e adaptativo que fica então nessa parte do sistema nervoso autónomo simpático, por ser um ativador de comportamento, não é? E obviamente, quando nós passamos à ação, quando temos essa tensão toda provocada pelas situações, essa ação obviamente leva ao alívio depois de toda essa pressão. Por isso é que quando, por exemplo, nós também temos perturbações obsessivo-compulsivas, que é uma perturbação da saúde mental, isto também tem uma tradução na resposta fisiológica. E muitas vezes, para aliviar todo aquele estado de tensão que nós temos quando estamos naqueles ciclos de pensamento obsessivos, que parece que a cabeça não para porque está muito agitada, está quase que em ciclos viciosos de assuntos sempre à volta do mesmo, parece que só quando se faz o comportamento é que há um alívio de toda essa tensão física que a pessoa sente. E, portanto, a pessoa acaba por ir com as cismas. Aliás, o que leva muitas vezes a essa parte obsessiva tem a ver com a negação de certos impulsos, com a inibição permanente, com a rejeição do que nós queríamos, das expectativas que se criam e que não se controlam,
Porque tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, das expectativas que eu não controlo, estão-me a pôr a jeito de ficar sempre ansioso. E esta resposta fisiológica sente-se. Portanto, quando nós estamos ansiosos, a respiração fica mais ofegante, começamos a sentir o ritmo cardíaco mais rápido, eventualmente começamos a ficar a sentirmos mais nervosismo, mais tensão muscular, podemos ranger mais os dentes, podemos estar mais contraídos, não é? E, portanto, nós acabamos por ter um acumular desta tensão e desta pressão por causa da ansiedade que leva a esta obsessão, que muitas vezes só é aliviada quando eu faço o comportamento. Por isso é que as perturbações se chamam obsessivo-compulsivas. A compulsão, que é parte do comportamento, alivia a obsessão. Por isso é que quando alguém tem uma POC, ou uma TOC, uma perturbação obsessiva-compulsiva, ou como se diz no Brasil, transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessivo tem a ver com o pensamento e compulsivo tem a ver com o comportamento. E, portanto, a forma como aliviamos aquele pensamento recorrente, permanente e cíclico, muitas vezes só é aliviado quando nós temos o comportamento. E depois, obviamente, nós não queríamos fazer aquele comportamento, a pessoa sente-se culpada, sente-se mal, depois afunda em sintomas depressivos que também se traduzem fisiologicamente, com alterações na nossa bioquímica, que depois volta a estabilizar, passado uma série de horas, e obviamente a pessoa volta à sua baseline, à sua homeostase, à sua tendência para o equilíbrio, porque há ali um padrão que todos nós temos. Aliás, é curioso ver, quando nós vamos avaliar as questões fisiológicas e as percepções, por exemplo, daquilo que as pessoas consideram o seu estado de saúde normal, quando nós vemos, por exemplo, pessoas que tiveram, portanto, a vida estava a correr bem, mas entretanto, por exemplo, tiveram um acidente, perderam membros, ficaram com deficiências, nós achamos que essas pessoas vão ficar, pensa-se de uma forma leiga, que essas pessoas vão ficar sempre muito incapazes, ou vão ficar quase que tristes para a vida. E é curioso ver que, passado uma série de meses, a maioria começa a tender para a sua baseline habitual. Ou seja, aquilo que acontecia antes daquela mudança de vida, com aquela pancada que a vida deu, com aquele problema que a vida deu, e que alterou completamente a qualidade de vida da pessoa, o estado que ela tinha antes, passado alguns meses, tende a estabilizar, porque ela acaba por adaptar-se. E é esta, muitas vezes, a magia da natureza humana. Nós tendemos claramente para o equilíbrio, nós tendemos claramente para ficarmos funcionais. O excesso de medo da disfunção ou dos problemas ou de tudo que de mal possa acontecer, o que vemos em quase todas as vidas é que a realidade que nós pensávamos que íamos enfrentar, quando ela chega, é muitas vezes mais fácil do que aquilo que nós pensávamos que ia ser. O teste que ia ser muito complicado, afinal não foi tão complicado como nós pensávamos. O exame, a entrevista de emprego, a situação de saúde, muitas vezes, felizmente, a nossa mente tende a ver sempre cenários piores, de uma forma quase que instintiva, preparar-nos para a sobrevivência, porque se eu visualizar vários cenários, eu vou-me adaptar com mais facilidade às várias hipóteses, porque já as considerei no pensamento e mentalmente, e portanto isso vai-me pôr sempre mais funcional. Toda esta articulação lógica da maneira de pensar, que depois também tem a ver com estes comportamentos que nós executamos, porque há uma dança entre pensamento e comportamento, entre realidade e mente. Quanto mais eu consigo sincronizar e perceber esta relação entre mente e corpo, mais funcionais e adaptados nós vamos ser. Portanto, estas hormonas do stress, a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina, são hormonas que muitas vezes vão nos ajudar a funcionar melhor. Portanto, de um ponto de vista funcional, se eu tiver este respeito pela biologia, nós vamos obviamente cuidar melhor de nós.
Porque se eu estou apenas a buscar os prazeres, se eu estou apenas a buscar os momentos do aqui e do agora, e estou-me a borrifar para uma vida sedentária, para o beber de uma forma descontrolada, o meu corpo vai ter que compensar o meu comportamento errado. É por isso que, por exemplo, quem bebe álcool a mais tem problemas de fígado, porque o fígado tem que tirar o álcool da corrente sanguínea. Portanto, se eu lhe estou sempre a espetar com álcool dentro do organismo, o sangue está a ficar intoxicado. Aliás, vocês veem que os alcoólicos, quando são pessoas mesmo alcoólicas, têm um cheiro, quase que um cheiro que emanam pela própria pele, para quase que libertar álcool. E toda esta toxicidade tem que ser limpa. E é por isso que o fígado, que é um órgão fundamental, é um órgão complexo, mas fundamental e maravilhoso para conseguir limpar o sangue, nós precisamos de um fígado funcional. E a pessoa vai degradando constantemente com álcool, com mais álcool, semana após semana, dia após dia, fim de semana, festa atrás de festa. E o corpo, enquanto é novo, ainda vá lá que não vá, porque ele vai tentando e consegue até recuperar. Mas quanto mais nós vamos agredindo o corpo de uma forma física, com, por exemplo, este tipo de comportamentos, mais o organismo vai degradar-se. E chega a uma altura, ele deixa de ser capaz de proteger. Ou seja, ele deixa de ser capaz de fazer a sua função. E é por isso que depois a pessoa acaba por desenvolver cirrose hepática, por exemplo. Portanto, todas estes comportamentos que nós vemos, a droga é a mesma coisa, quando se sanifa a droga, a forma como isso pode atingir todas as vias nasais, a base do cérebro que está cá dentro, na fossa nasal, e que tanto, nós estamos ali a agredir constantemente. Claro que o efeito é mais direto, é mais direto para ter a consequência daquele momento que a pessoa procura, mas não só cria maus hábitos, portanto cria vício, mas causa dano. E se nós pensarmos bem, eu escolher ter comportamentos temporários de prazer, mas que me causa dano permanente, isto é uma forma muito irresponsável de não prevenirmos uma vida boa. E depois vamos mais tarde dizermos que temos azar. E por isso é que a culpa não morre solteira. Por isso é que nós temos que casar com a culpa no altar. Porque há uma responsabilidade do nosso lado, que é esta zona de poder que nós temos que saber cuidar. Quanto mais nós sabemos cuidar destes comportamentos e destes ritmos cronobiológicos, com preocupações nos horários de sono, portanto, proteger o sono, um ritmo regular de sono, uma componente alimentar em condições, portanto, comer o melhor possível, que não é comer muito, é comer bem, beber muita água, e não só refrigerantes ou bebidas com sabor, o que quer que seja, não é? Sumos, por exemplo, e que não sejam muitos. Portanto, sono, alimentação, água, atividade física. A atividade física regular é o que mantém o corpo são, saudável. Nós somos feitos para o movimento. E, portanto, todo este padrão ajuda o corpo a estabilizar as suas produções hormonais para que, através dos ritmos que nós damos ao corpo, ele consiga ser muito mais funcional e adaptativo. Não é por acaso quando vocês veem, por exemplo, artistas em digressão, eles têm ritmos muito específicos, com alimentação muito específica e cuidada, para conseguirem fazer os concertos da maneira que eles fazem de uma forma regular. E quanto mais se desequilibram neste registro, nestes comportamentos diários, menos endurance têm, ou seja, menos conseguem manter uma carreira a médio e longo prazo. A mesma coisa nas nossas capacidades. Tudo o que nós fazemos, geralmente até aos nossos 40 anos, nós vamos pagar a conta nos 40 anos seguintes. E, portanto, se eu não tenho a noção dos meus comportamentos na adolescência ou no início da idade adulta, apesar de alguns excessos que possam existir temporariamente, esses excessos de forma recorrente e regular, sem uma consciência plena do que é que eu ando a fazer, ou então quase que uma forma
não alinhada com o horizonte, porque nós temos que ver um horizonte para tentar segurar o comportamento a curto prazo, porque se nós achamos que vai tudo acabar amanhã, nós ficamos muito mais irresponsáveis e pouco cuidados hoje. Agora, a sorte é que a vida é longa. E digo sorte porquê? Porque quanto mais tempo nós temos para poder viver, mais temos a responsabilidade de saber cuidar de nós agora para poder ir atrás daquilo que nós queremos, porque temos tempo. E para esse tempo não ser perdido, eu tenho que executar o comportamento que consegue estar alinhado com o resultado. Por isso que, se eu oferecer esta hipótese de o meu corpo, de um ponto de vista biológico, funcionar melhor, nós vamos, obviamente, conseguir melhores resultados mais tarde, não é? Portanto, depois, por exemplo, temos hormonas benéficas, como, por exemplo, a dopamina e a serotonina. A dopamina melhora o humor, porque é um produtor de energia, não é? A serotonina tem uma ação no sistema nervoso parasimpático, que, tal como o simpático, vai enervar os órgãos, não é? Mas forma aquilo que leva ao sistema nervoso autónomo a ficar funcional. E, portanto, um pequeno parênteses aqui que eu há pouco escrevi aqui para não me esquecer de vos dizer, que é uma componente de como é que nós vamos conseguir levar ok, está aqui. À parte por exemplo, de nós conseguirmos aumentar a dopamina. Por exemplo, a dopamina tem a ver com o comportamento de nós celebrarmos algumas coisas boas. Quando nós conseguimos atingir um objetivo, se nós conseguimos cumprir a nossa agenda, se nós conseguimos atingir uma meta, mas se nós não celebramos, porque nós nos inibimos naquele momento em que vocês conseguiram algo que foi a primeira vez que conseguiram, ou era um objetivo, ou uma meta que vocês queriam há muito tempo, o que vai acontecer é que nós vamos perder a possibilidade de celebrar esse momento, de vibrar com esse momento. E isso é um treino. Se eu conseguir oferecer um momento de celebração, porque consegui fazer algo que nunca antes fizemos, conseguimos, profissionalmente, conseguimos um cliente que nunca antes tivemos, conseguimos começar a namorar com a pessoa que queríamos, conseguimos trabalhar mais do que pensávamos, conseguimos o contrato que queríamos, conseguiram o emprego, compraram a vossa casa, alugaram o primeiro quarto, o primeiro espaço. Tudo que são momentos que nós podemos celebrar, isto ajuda a conseguir aumentar esta produção de dopamina. Nós precisamos de treinar essa capacidade. Só que depois há aqui um problema que tem a ver com estas questões culturais. Que muitas vezes o que vai acontecer é que nós acabamos por não querer celebrar os bons momentos que a vida dá, porque depois aparece aquela inibição. A vida não é isso. Não celebres tanto, olha, cuidado, não te entregues a esse momento, olha que é melhor não celebrar tanto. E se no momento em que eu posso celebrar, sei lá, ganho um prémio, quantos aspectos culturais nós vemos aqui. Sei lá, um italiano, um brasileiro recebe um prémio. Meu Deus, maravilha, estou aqui muito contente. Esse prémio aqui é uma coisa maravilhosa para mim. Eu estou mesmo contente, é mesmo isso que eu queria. Eu quero dedicar esse prémio aqui a toda a minha família, a todos os meus amigos. Mas se vemos, por exemplo, um português a ganhar um prémio, bom, este é um momento muito, muito feliz para mim. É um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu estou muito eufórico, estou muito contente. E quando nós marcamos uma celebração desta forma, não é isto que nós estamos por dentro, nós queremos gritar, dizer que espetáculo, que bom, etc. Mas, de alguma forma, por estes aspectos culturais, destes condicionamentos que nós temos, muitas vezes, dos contextos em que estamos inseridos, nós inibimos isso. E perdemos esta grande hipótese de oferecer uma produção de dopamina no nosso organismo. Outra coisa também é, por exemplo, com os afetos. A ternura, o abraço, a festa, o passar a mão pelo cabelo, o beijar, o dar um beijo na bochecha, o tocar na pessoa, o dizer-lhe sabe bem estar contigo, gosto de estar contigo. Este tipo de experiência leva à produção da oxitocina.
A oxitocina, que também é conhecida a hormona do amor, não é? Que produz também na relação familiar, na relação pais-filhos, mães-filhos, na relação de intimidade amorosa. Portanto, se nós nos inibimos, ficamos frios, nós somos seres de toque, nós somos seres quentes de relação. E hoje em dia, por causa das tecnologias, por inibição social, nós muitas vezes esquecemos-nos deste calor humano que faz parte da nossa vida. E se há coisa que eu vejo em consultório, e faço consultas todos os dias, quer presenciais, quer online, por esse mundo fora, é que as pessoas acabam por hoje em dia, manifestar a falta, a sentirem esta carência do toque, a carência da ternura, a carência da festa, a carência do beijo, a carência do passou bem, por exemplo, não é? Porque agora com a pandemia é tipo só dar um soco um no outro, quer dizer, os punhos, bater punho, não é? E portanto nós acabamos por ter esta falta de podermos estar mais próximos, estamos mais próximos uns dos outros. E porque nos deixamos, quase que estamos a habituar a viver afastados e com pouca manifestação de afeto, quase que quem for mais afetivo, o outro já parece que está ali, já está aqui a seduzir, já está aqui interessado em querer alguma coisa, já quer aqui aproximar-se. Não vamos dramatizar, porque a nossa natureza precisa desta relação. Se há fator comum que eu vejo em quase toda a gente, muitas vezes muito carente, é precisamente pela falta desta proximidade física, desta manifestação de afeto e de ternura. Portanto, a oxitocina é com este tipo de realidades que nós podemos fazer, através destes comportamentos. Um outro deixem-me ver aqui alguns comentários que estão a aparecer. Diz aqui a Dália, eu sou um autêntico aquecedor de ternura. Ótimo, maravilha, Dália. Que mais gente seja aquecedores de ternura. Esta ótima expressão. Mas se nós festejarmos com mais entusiasmo, infelizmente somos julgados pelo padrão da sociedade, diz aqui a Sónia Souza. É verdade, Sónia. E aí é que eu tenho que perceber que eu posso celebrar de uma forma mais intensa que o meu padrão à volta, em termos sociais, mas eu se perceber que isto é só diferente, isto não é um problema. E, portanto, eu vou marcar a minha diferença pela minha forma de estar, pela minha forma de celebrar, e quem gostar vê e manifesta-se, quem não gostar não vê, quem não gostar que não olhe, quem não gostar e olha e critica, se calhar está a desdenhar, está ali a invejar. Eu também queria, mas como não estou a conseguir, ele é que está errado, ou ela é que está errada. Portanto, nunca se esqueçam que muitas vezes a crítica ao outro é uma autocrítica, ou é um desejo do próprio. E é por isso que, por exemplo, a inveja tem a ver com isso. O outro, como está mais à em frente, reparem, este aspecto é importante, porque reparem que não há inveja do nível onde se está para baixo. A inveja é sempre do nível onde se está para cima. E, portanto, quando nós temos inveja de alguém é porque tem alguma coisa acima ou melhor do que nós. E porque nós estamos a comparar. E, portanto, em vez de nós vermos, e se for uma inveja construtiva, eu posso ver o que é que o outro fez para ele lá chegar, para eu fazer igual, então se calhar essa inveja até está muito mais associada a uma competição saudável e que me leva, se calhar, a querer chegar mais longe. Se for uma inveja negativa, invejosa, daquela tóxica, em que eu estou a desdenhar o outro porque eu quero é que ele volte para trás. E aí já se torna tóxico. Aliás, isso pode ser uma ótima live um dia sobre a inveja, não é? Sobre as endorfinas. As endorfinas têm a ver com a capacidade de nós nos divertirmos, com a capacidade de nós rirmos, a capacidade de nós nos entregarmos aos bons momentos, de soltarmos as nossas energias positivas quando estamos a cantar um karaoke, quando estamos a rir perante uma anedota, quando estamos a rir de uma palhaçada de alguém, a ver os apanhados, mas deixar fluir aquele riso autêntico e que vem de dentro para fora. Porque se começamos a rir inibidos, não é? Aí já não vamos ter aquela plenitude de produzir endorfinas. Outra forma também de produzir endorfinas tem a ver com a atividade desportiva.
Quanto mais desporto nós fazemos, realmente conseguimos ter um maior nível de produção de endorfinas, o que acaba por ser um painkiller, portanto, um antidepressivo natural, um Panadol, um paracetamol. Portanto, é uma forma indireta indireta não, é como se fosse um medicamento para nos ajudar a aliviar a dor, o sofrimento. É por isso que também as depressões são muito menos frequentes nas pessoas que fazem desporto do que pessoas mais sedentárias. Quem tem vidas mais sedentárias aumenta a propensão para a ansiedade e para a depressão. Porque eu, quando canso o corpo, eu consigo baixar toda a tensão, geralmente, da mente. Se eu estou mais sedentário em termos físicos, obviamente há um contraste maior que depois pode potenciar haver uma maior agitação mental e do pensamento. Diz aqui a Graciete, bem verdade, eu me sinto assim, me faltam afetos. Obrigado, Roberto, bom tema. Depois, oxitocina, elixir de juventude, exato, oxitocina. Neste momento, infelizmente, só o Prozac. Pois, mas aí é quando já está nesta fase mais ligada aos problemas. Mas quando nós conseguimos, mesmo estando medicados e com problemas, se nós começarmos a fazer os comportamentos que nós sentimos que somos capazes de fazer, o ir melhorando um bocadinho a alimentação, o ir bebendo mais água, o ir fazer o pouco atividade física que pode ser feita, tudo isto ajuda. Criar arte, por exemplo, também ajuda a produzir endorfinas. Por isso, tudo aquilo que nos permite funcionar melhor através destes comportamentos são sempre ferramentas que nos protegem para nós termos uma melhor adaptação ao mundo. Por isso, para terminar, e o nosso tempo já terminou, eu queria manter isto entre os 30 aos 40 minutos, algumas orientações para produzirmos estas hormonas benéficas. Uma, identificar quais são as fontes de stress para reduzir a frequência e a intensidade dessas fontes, ou pelo menos tentar controlar o melhor possível. 2, melhorarem a qualidade da vossa respiração, porque uma respiração mais calma, tranquila, que treinam realmente este melhor equilíbrio entre as entradas de oxigênio e de dióxido de carbono. Esse é um ponto também que ajuda a normalizar esta predisposição para as hormonas funcionarem melhor. 3, exercício físico, atividade física, caminhadas, subir e descer escadas, sair de manhã em vez de ir pelo elevador, quem viver em prédios, ir pelas escadas, ir a pé para o trabalho, fazer caminhadas à volta do quarteirão. Portanto, 4, rir. Não se inibirem tanto no riso. O riso e o humor é fundamental. Uma risada por dia, você nem sabe o bem que lhe fazia. Ok? 5. Por exemplo, aquela sensação física de estarem a boiar dentro d'água, a irem para uma piscina, sentirem a água à volta do corpo, sentirem o momento. 6. Boa alimentação. E 7. Treinarem a visão mais positiva e perceberem que uma visão da vida de uma perspectiva mais de herói e não de vítima vai nos proteger sempre muito mais. Nunca se esqueçam que os super-heróis são todos uns desgraçados até ficarem super-heróis. Não há nenhuma história que não seja boa antes deles ficarem super-heróis. Portanto, fica esta nota, não é? Meus caros, foi um prazer ter dado esta live hoje. Portanto, as hormonas de facto dão um cabo do juízo, mas essas hormonas têm a ver com a qualidade dos nossos comportamentos. Se melhorarem a qualidade dos comportamentos, melhorarem a gestão do pensamento, colocarem-se em contextos que vale a pena, com pessoas que nos expandem e não as que nos atrofiam, tudo isto acaba por facilitar um funcionamento hormonal, biológico, adequado, que nos predispõe para funcionar muito melhor na vida para a frente. E, portanto, os nossos atos têm consequências, há que cuidar desses atos, desses comportamentos, para conseguir predispor para um melhor funcionamento.
Aqui mais tudo, ok. Uma boa noite e ok. Prozac nem pensar, isso tanto faz. Isso, o que interessa é estarem bem acompanhados por bons médicos para prescreverem a medicação e não estarem a ir em lógicas de recomendações de quem não percebe da área médica, nem de lógicas de desenvolvimento pessoal que não sejam cientificamente sustentadas. Porque geralmente há muito estímulo nestas áreas de desenvolvimento pessoal, mas uma coisa é estar baseada em ciência, outra coisa é estar apenas a motivar para a ação. E muitas vezes aquilo que é recomendação da opinião não é o que funciona connosco. Porque aquilo que pode ser a minha solução pode ser o vosso veneno. E, portanto, eu não quero basear a minha alteração de comportamento numa opinião. Eu quero basear naquilo que a ciência determina. E a psicologia é a ciência da excelência que tem investigação própria, baseada em evidência, para conseguir mostrar estas conclusões que eu aqui vou partilhando, a par das equipas multidisciplinares, que depois trabalhamos com médicos, com neurologistas, com endocrinologistas, com nutricionistas, com especialistas em educação física, porque é esta articulação e esta visão mais global que nós temos que perceber que é o que a ciência serve para conseguir acrescentar valor às pessoas. A Gracieta aqui, eu adoro rir e sou feliz quando me fazem rir, faço caminhadas e fico muito bem. Eu também, né? Eu também gosto muito de rir, de fazer caminhada, de isso tudo, né? Diz aqui a Dália, é pouco tempo, pois, mas é o que é, Dália, neste momento, é o que eu consigo fazer. Diz aqui o António, ainda estou a sair aos poucos da minha preguiça mental, vai aos pouquinhos. É isso. E diz aqui o Silva Lopes, parabéns, já estou a seguir a página, obrigado. Estas lives, a propósito aqui do que o Silva Lopes diz, quem não me está a seguir, convido-vos a irem me seguir aqui ao meu canal. Este é um projeto que começou em janeiro de 2021. Temos lives todas as terças-feiras. Essas lives estão todas disponíveis também no meu canal do YouTube. Se vocês procurarem Derivandro PhD, vocês vão encontrar isso em todas as redes sociais, desde aos mais novos no TikTok até ao YouTube, ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook. E, portanto, estes conteúdos vão sendo disponibilizados com frequência. Todos os dias há conteúdos novos. Eu faço todos estes conteúdos e depois a minha equipa de marketing digital vai distribuindo isto ao longo do tempo. Eu não estou sempre online, portanto, por muito que possam ver de vez em quando os sinais online, não sou eu, pode ser a minha equipa de marketing, somos várias pessoas que têm acesso aqui ao canal e, portanto, é com muita gratidão que ao longo deste ano que passou, estamos quase a chegar aos 5.000 seguidores. Portanto, agradeço que partilhem esta live com quem vocês acham que pode ter utilidade para a vida deles. E se gostarem, também peço para partilharem e gostarem da página. Portanto, seguirem aqui no Instagram. Agradeço também o apoio da EM Saúde, Clínica Médica, a empresa de consultoria comportamental para empresas e para palestras e eventos também empresariais, presenciais e online, que é o nosso patrocinador oficial desde o início. E por hoje é tudo. Espero que tenha dado aqui um contributo e agora take action. Tomem ações para cuidarem melhor de vocês. Cuidado com as hormonas e tenham juízo. Uma boa noite.